Tirar alguma coisa aqui. Onde o irmão Beto está, sempre tem um monte de anotação, né? Qualquer dia vai aparecer alguém e dizer: irmão Beto, me dá tudo isso aí, eu vou pôr em ordem, uma cadernetinha, eu vou ajeitar bem. Não é? Qualquer dia parece uma heroína, né? Eu conheço um certo irmão, ali no Manaus. Ele mora sozinho na casa. Gosta muito de ler. E sabe, homem é homem, né? Irmão, põe alguém aqui, faz uma limpeza, ajeita. Mas vai me bagunçar tudo. Pelo menos assim eu sei onde está cada coisa. Às vezes ajeitar para uns e bagunçar para outros, né? Mas é muito bom. Eu recordo quando irmão Beto, esses 2, 3 anos atrás, ele teve vamos ter um culto de louvor, nunca tínhamos pensado nisso. E, na verdade, é que Deus estava querendo isto. Deus, ele sempre quer ser louvado, ser adorado. E nós, apesar de eu ser, como diz, um pijuca meio ruim de fogo, né? Pegar fogo, mas eu gosto de ver a liberdade, louvar a Deus, a pessoa se expressar. Por quê? Você já tem a bênção, tem a salvação, tem o batismo, Deus tem enviado uma mensagem, o profeta, por isso a Bíblia diz: regozijai-vos. Quer dizer, em mais, o que fazer? Regozijai-vos, né? Isso me faz recordar do irmão Brana, certa vez. Ele disse que ele estava muito distante da civilização, uns 40 ou 60 quilômetros mato adentro, e ele estava ao redor de uma árvore ali, louvava a Deus, ele pôde ver o sol aparecer, e começou a olhar as belezas de Deus na sua criação, e ele começou a glorificar, e louvar, e pular, e saltar, ali, e nisto, um esquilo saiu ali, e começou a chirlear, e começou a achar ruim, e começou a, vamos dizer, ser desordenado. Para louvar a Deus não precisa de tanta emoção, tanto barulho, tanta isso, tanto aquilo, né? Começou a chirlear. Eu acho que existem muitos esquilos por este mundo aí. Mas o irmão Branda disse: venha louvar a Deus comigo, venha para cá. Mas o esquilo não estava incomodado com ele, não. Era uma águia que havia baixado da montanha, havia pousado ali, e a águia representa o quê? Profeta, revelação, né? E quando você chega a ter realmente isso em sua vida, isso não lhe deixa quieto. Essa é a verdade. E é por isso o esquilo estava achando ruim. Mas, dali um pouco, o profeta olhou e disse: por que, Deus, tu puseste esta águia? E ele olhou aquele olhar e disse: eu sei que você percebe bem, por mais alto que você voa, você percebe o pequeno camundongo aqui. Eu sei, eu poderia pegar meu rifle, mas você confia em tuas asas. Você poderia me escapar. E diz o profeta, a águia se incomodou, enjoou daquele chirleado esquilo, nervosinho ali, né? O esquilinho. E aquela águia, não mais do que 2 ou 3 batidas de asas, subiu, equilibrou as asas contra o vento e navegou, foi direto à penha da rocha. Então é isso. Venha louvar a Deus, passa para cá, vamos glorificar, vamos cantar, vamos dançar, vamos dar nossos testemunhos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas antes de a minha participação, eu quero deixar aqui uma palavra que veio em meu coração. Quero pedir a vocês, fiquem de pé. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, aonde o apóstolo São Paulo
No verso 55, ele faz uma pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assentai-vos. Uma abelha, ela podemos considerar o seu aguilhão, o seu ferrão, aguilhão quer dizer ferrão, como a morte. Quando a abelha ela vem e pica alguém, geralmente ela deixa nesta pessoa o seu ferrão. E ela não poderá mais ferroar ninguém. Ela simplesmente sai dali, ela vai morrer. É questão de tempo. Ela já não oferece mais perigo. Ela já não tem mais o ferrão. E nós estamos aqui na Páscoa. E vamos recordar que há quase 2000 anos atrás, aquela abelha da morte rodeou, zuniu ao redor de alguém. O diabo, o senhor da morte, tinha a chave da morte e do inferno. Ele vivia rodeando aquele alguém. És tu Cristo? És tu Cristo? Ele foi enganado pela humildade de Deus. Então nós vemos que quando o diabo cravou o seu ferrão em Jesus ali na cruz, ontem foi sexta-feira, é quando lembramos quando ele morreu. O ferrão foi cravado nele. E o diabo perdeu o seu poder. Perdeu o seu ferrão. E a Bíblia nos diz que o ferrão da morte, a palavra morte quer dizer separação de Deus. O ferrão da morte é o pecado. O pecado é o pivô, é a causa da morte, é a causa de todos os problemas, é a causa de todas as dificuldades. É o pecado. Como foi que o pecado entrou? Sabemos que foi por Adão e Eva. E como viemos por este casal, então já viemos de uma situação decaída, e o processo da morte começa justamente quando nascemos. E não há quem possa escapar das dificuldades, das doenças, dos problemas e, por fim, da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, olhando essa triste situação de seus filhos, claro, como você que é pai, providenciaria um meio de escape, Deus também. Ele prometeu, da semente da mulher virá aquele que massacrará a cabeça da serpente. E esta promessa veio girando pelos séculos, e Deus veio sempre renovando ela e mostrando por tipos, por sombra, através de profetas. Deus veio sempre lembrando, até que ali estava o prometido. Quem era ele? O próprio Deus que havia se feito carne.
O Verbo se encarnou. E tomando a nossa natureza. Porque ele se fez nosso parente. Quer dizer, tomou a nossa debilidade, a nossa natureza. Ele tinha que comer, ele tinha que dormir, ele teve medo da cruz. Ele se tornou nosso parente. Para quê? Para ocupar o nosso lugar. Um estranho não poderia ocupar o nosso lugar. Um anjo não poderia ocupar o nosso lugar. Por isso Deus se fez como eu e você, para que ocupasse o nosso lugar. E o salário do pecado é a morte. Alguém teria que pagar o preço. Quem foi este? A Igreja Católica? Não. A Metodista? A Batista? Assembleia? Mensagem? Ele. Aquele que morreu na cruz. Aquele que levou a cruz e foi crucificado. Com este só ato, esta só oblação. Ele realizou, quer dizer, resolveu a questão do pecado. Ele pagou o preço. Mas ele pagou o preço daquele que aceita este pagamento. Ele pagou o preço de você que diz: Senhor, eu creio, Senhor, eu recebo, Senhor, eu quero, Senhor, eu ponho na tua conta os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Eu creio, Senhor. A cruz, ela não tem nenhum significado para quem não aceita. Alguém pode dizer, eu creio, mas não intelectualmente. Você tem que dizer, eu creio com a sua atitude, com a sua vida, com as suas obras. O preço foi pago. Se você devesse R$1 bilhão, nunca você poderia pagar. Ninguém, creio, entre nós, ou todos nós juntos, nunca poderíamos pagar. Mas alguém veio e pagou. Simplesmente. O diabo, ele gosta de cobrar a dívida 2, 3, 4 vezes se você deixa. Ele é malandro. Mas você tem que dizer, não. Aquilo que era contra mim foi anulado. Eu não te devo nada. Não pequeis, mas se alguém pecar, diz a Bíblia, temos um advogado junto ao Pai, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo, não quase todo pecado. Então o ferrão da morte é o pecado. E a questão do pecado foi solucionada. Quer dizer que esse ferrão, ele já não tem poder contra mim, contra você, porque alguém pagou o preço. Por isso que Paulo, aquele homem tão valente, aquele soldado de Cristo, quando ele estava prestes a morrer, vamos dizer, já o velho Paulo, sabendo que qualquer hora ele haveria de encerrar sua carreira, ele fez essa pergunta. Vamos dizer, olhando nos olhos da morte, porque um dia todos temos que olhar para ela, mas você tem que olhar como superior, como vencedor. Ele olhando para ela, ele disse, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória.
Por isso, irmãos, há quase 2000 anos atrás, quando aquela abelha enterrou seu ferrão em Jesus de Nazaré, ele morreu. E ali estava ele naquela sepultura fria, seu corpo frio. E o mundo se perguntava: ele vai ressuscitar, como ele disse? Até os próprios discípulos perguntavam: será que ele vai ressuscitar? Os inimigos diziam: aquele embusteiro, aquele enganador, ele diz que ele vai ressuscitar. Mande pôr os guardas lá, sele aquela pedra que serve de porta para o túmulo. Põe uma meia dúzia de guardas, porque pode vir alguém e tirar o corpo dele e vai dizer que ressuscitou, porque ninguém nunca ressuscitou. Mas ele não era um embusteiro, um enganador. Não, ele era Deus. Ele é Deus. E ali estava ele, naquela sepultura. Hoje é sábado. Nos faz recordar que há quase 2000 anos atrás, ali estava aquele corpo frio, gélido, naquela sepultura. Nunca nenhum rei ressuscitou, nem um profeta ressuscitou, nem um santo, nem uma santa, nem um poderoso, ninguém nunca venceu essa dita morte. Quer dizer, ela reina, ela impera, ela domina. Sim. Será que ele vai ressuscitar? Este é o nosso sábado. Ontem foi a sexta, o dia da sua morte. Hoje era o dia do seu sepultamento, o silêncio da sepultura. E as questões nas cabeças das pessoas, perguntando: será que vai ressuscitar? Ninguém nunca ressuscitou. Mas ele estava em silêncio aqui? Sim. Mas do outro lado havia algo acontecendo. Enquanto seu corpo inerte na sepultura, seu espírito foi a Deus, sua alma foi ao inferno, ao Hades. E a Escritura nos diz que ele chegou ali, vamos dizer assim, dramatizar. Ali estava o capitão do inferno, o dono, o promotor da morte, o que trouxe o pecado à humanidade. Ali estava ele com a sua chave de pendurado. Eu sou o dono, eu mando, eu desmando, sou eu que faço. Eu derrubei Adão e Eva, eu derrubei toda a humanidade. Eu introduzi o pecado, eu tenho direito sobre todos. Ninguém pode escapar da morte. Dali chegou aquele estranho. Quem é tu? Bem, acho que já me conhece. Dá essa chave aqui. Dá não. Tomou. E ele subiu e foi ao lugar onde estavam os santos do passado. Abraão olhou e disse: eu vejo ele. Mesaque, Sadraque e Abednego disse: ele era aquele quarto homem que estava conosco. É ele, é ele. E ele disse: está alvorecendo o dia ali em Jerusalém. Vamos embora. E aquele paraíso onde havia os santos do passado, que dormiram nessa bendita esperança, olhando para a promessa, que um dia viria a semente da mulher. Ele sempre foi a esperança de todos. E ele ainda segue sendo a esperança da sua igreja, a tua esperança, a minha esperança. Aleluias. Vamos subir. E ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, os santos do passado vieram.
ali estava Abraão, ali estava Jacó, ali estava Isaac, ali estava Raquel, ali estava Jó. Sim, os santos do passado. Cumpriu-se o Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E a voz perguntou: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Eles viveram nessa bendita esperança. E essa esperança, ela não pode murchar. Uma flor pode murchar, qualquer coisa pode murchar, a promessa de um homem pode murchar, mas a promessa de Deus não murcha. Você pode descansar nesta esperança dada por Deus. Passa os céus e a terra, mas a sua palavra nunca há de passar. Então nós vemos, irmãos, que a igreja tem todo o direito. Você, crente, filho e filha de Deus, crente é quem crê. Jesus disse: seja crente e não incrédulo. E eu espero que aqui não possa ter nenhum incrédulo. Você pode e deve andar de cabeça erguida. Mas eu não tenho sapato, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa própria. Isso não é qualificações para que ninguém ande de cabeça alta. Mas aquele que tem Cristo e tem essa bendita esperança, é o único que pode andar de cabeça erguida. É o único que pode olhar para os olhos da morte e dizer: onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Onde está a tua vitória? E aponta para a cruz: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus, diz a Bíblia, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda estamos, pastor, nessa dimensão. Somos humanos, sofremos consequências, sim, irmãos. Isso é transitório. Isso é transitório. Na verdade, estamos com nossos corpos presos a estas circunstâncias naturais. Mas uma coisa é: a nossa alma está livre. Já fomos libertos do pecado, já fomos libertos do medo, já fomos libertos do poder de Satanás. E agora, qualquer um dia destes, este corpo, o meu, teu, corruptível, que vai envelhecendo, cabelo branqueando, barriga crescendo, a pele caindo, as doenças nos acossando, problemas daqui e dali. A Bíblia diz que este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Quer dizer, um poder, um outro corpo que nunca mais envelhecerá, adoecerá, sofrerá tentações. Pensa você neste corpo. Pensa você neste corpo. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal, olha bem, pastor, eu, um pobre, sim, diz a Bíblia, será revestido da imortalidade. Aleluias. E os santos que dormiram, já partiram, minha mãe, meu pai, meus irmãos, esse meu esposo, minha esposa. Alguém pode dizer: não se preocupa. Não se preocupe. Quando tocar aquela trombeta, chegar um momento, porque há um momento para aqueles que dormem em Cristo, para aqueles que se foram desta vida, confessando esta bendita esperança. Eles ressuscitarão com corpos incorruptíveis,
com corpos eternos, com corpos que nunca mais se envelhecerá, nunca mais o diabo poderá tocar, conduzi-los à tentação. Então, irmãos, por quê? Eles se foram desta vida, levando consigo o Espírito Santo, penhor, a segurança de sua ressurreição. Certa vez um homem de Deus chamado Eliseu, ele morreu. Lhe puseram na sepultura, por certo lamentaram, choraram, aquele corpo apodreceu. E você sabe que a única coisa que fica por ali é a cabeça e a canela e sei lá o que mais, uma pouca coisa. E um dia passaram, os ladrões assaltaram um homem por ali, mataram o homem, jogaram lá naquela sepultura onde estava o corpo de Eliseu. Mas mesmo naqueles ossos secos, aqueles pedacinhos de osso seco, ali estava o poder da ressurreição. Ali estava Deus. E o que aconteceu? O homem ressuscitou. Eu acho que os caras deram no pé. Você, ao ir dessa vida, minha irmã, leve com você este penhor, esta garantia. A garantia não é a carteirinha de uma igreja. Não. A garantia não é conhecer todos os mistérios. Não. A garantia não é conhecer a Bíblia de cor e salteado. Não. A garantia é este poder vivificador na sua vida. É o Espírito Santo. E uma vez tendo esta garantia, tendo esta esperança, e a Bíblia diz que a esperança não traz confusão, porque é uma obra do Espírito Santo. Então você poderá olhar, na hora que a morte chegar e dizer, estou aqui, você pode dizer, você sabe o que você significa para mim? Você é bem-vinda, você é aquela carruagem que vai me levar à presença do meu Senhor, a quem tanto ama. Não temo me desprender deste corpo, e por mais que este corpo desça a sepultura, mas ele foi morada do Espírito Santo. Cada célula, cada pedacinho de potássio, de ferro, de cálcio, cada célula foi morada de Deus. Oh, irmãos, aí está a garantia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você dorme em uma viva esperança. Porque você leva consigo esta dinâmica. É a Páscoa. Sim, o que significa a Páscoa para nós? O que significa a morte de Cristo? O que significa seu sepultamento? Mas amanhã pela manhã, o que significa o primeiro dia da semana? Ele ressuscitou. E isto é o que justifica. Por que é que eu creio? Por que é que você crê? Porque podemos crer no amanhã. Porque Ele vive. Não servimos a um Deus morto. Não estamos em uma religião morta, sem esperança. Como os budistas, confucionistas e outros mais. Não. O cristianismo é a única esperança, é a única religião que traz uma viva esperança. Por quê? Porque Deus está com a sua igreja. Deus está conosco. O que significa Páscoa? Por isso que aqui estamos, para adorar, para louvar, para bendizer o Senhor. Por quê? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então não há, igreja, por que temer. Ande de cabeça erguida.
Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você não é um órfão abandonado, não. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Temos um Pai. Você não é um derrotado, uma derrotada, não. Você é um triunfante por Jesus Cristo. Você venceu até a morte. Você venceu o inferno. Você venceu o pecado. Quanto mais esses probleminhas, como ouvimos, quanto mais o câncer, quanto mais isso ou aquilo, você é mais do que vencedor. Pegue a tua identidade de cristão e faça uso dela. Exercite a tua confiança, a tua fé, e tome posse do que Deus tem te dado. Há uma porta aberta em Jerusalém. Há uma porta aberta em Jerusalém. Vamos ficar de pé. Eu estive ali, tive o privilégio de olhar aquele sepulcro. Como gostaria de ter ficado ali pelo menos o dia todo e à noite. Ali perto tinha um banquinho e eu gostaria de ter tido tempo de sentar e meditar. E perguntar, morte, aqui você perdeu. E ele é a minha representação. Você perdeu para mim também. Aleluias.